Olá, tudo bem? Eu sou o Prof. Luiz e essa é a nossa sexta aula do curso de Geometria voltada para o pré-técnico. E nessa aula vamos tratar da desigualdade triangular e introduzir o conceito de congruência de triângulos. Vamos começar. A desigualdade triangular, ela é uma regra que define a existência de triângulos. E como que funciona essa regra? Desigualdade, pessoal, é quando as coisas não são iguais. E triangular, porque ela define a existência do triângulo. E aí, o que acontece? Todo triângulo, para que ele exista, a medida do maior lado precisa ser menor do que a soma dos outros dois. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho o triângulo 12, 9 e 8 centímetros. Eu quero saber se um triângulo com esses lados, ele existe. Para verificar isso, eu vou somar os dois lados que são menores. No caso, o 9 e o 8. Então, eu vou pegar o 9 e o 8 e vou somar. 9 mais 8 dá 17. Repare que 17 é maior do que 12. Ou seja, a soma dos dois lados menores é maior do que o lado maior. Então, esse triângulo existe. Não tem problema nenhum a gente construir esse triângulo. Por outro lado, se eu pegar o triângulo que tem lados 15, 10 e 4, o que eu vou observar? Se eu somar 10 mais 4, vai dar 14. E 14 é menor do que 15. Ou seja, esse triângulo é impossível de ser construído. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho um triângulo de lado 15. Então, um lado é 15, o outro lado é 4 e o outro lado é 10. Perceba que esse triângulo eu não consigo fazer com que essas duas pontas se encontrem, porque quando eu vou abaixando e aproximando elas, nunca vai passar de 15, nunca vai chegar a 15. Então elas nunca vão se encontrar. Tranquilo? E aí, um exercício. Esse exercício caiu no Enem. E a gente vai ver uma aplicação dessa desigualdade. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos, e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes, 2 a 2, que podem ser construídos é. Então, eu quero saber quantos triângulos diferentes, distintos, eu posso construir utilizando 17 palitos e pelo menos um dos lados tem que ter 6 palitos. Então, vamos lá. Se um dos lados tem que ter 6 palitos, eu começo com 6. O outro lado, por exemplo, pode ter 6 também. 6 mais 6, 12. Mais 5 dá 17. E para fazer a verificação da desigualdade triangular, eu somo 6 mais 5, que são os lados menores, é maior do que 6, claramente. Outra possibilidade seria 6, 7 e 4. E da mesma forma, fazendo a verificação, 6 mais 4 dá 10, que é maior do que 7. Então, esse triângulo pode existir sim. Por fim, eu tenho um triângulo de lado 6, 8 e 3, né? 6 mais 8, 14, mais 3, 17. Se eu fizer 6 mais 3, dá 9, que é maior do que 8. Então, esse triângulo também pode existir. Agora, se eu mudar mais uma vez, 6, 9 e 2, repare que 6 mais 2 dá 8 e fica menor do que o 9, que é o maior lado desse triângulo. Então, esse triângulo
não pode existir. E por fim, 6, 10 e 1, a gente tem o mesmo problema. 6 mais 1 é menor do que 10, e aí esse triângulo não pode existir. Ou seja, existem 3 triângulos que podem ser formados utilizando 17 palitos, sendo um dos lados com 6 palitos. Tranquilo? Agora, vamos definir a congruência de triângulos. Nós já falamos do termo congruência. O que é congruência? Com a mesma medida, com a mesma característica. Então, 2 triângulos vão ser congruentes quando eles têm lados correspondentes e ângulos correspondentes congruentes, com a mesma medida. Se seus lados e seus ângulos tiverem a mesma medida, esses triângulos vão ser congruentes. Um exemplo disso é o triângulo ABC e o triângulo A'B'. Eles são congruentes, porque eles têm esse lado com a mesma medida desse, esse ângulo com a mesma medida desse, esse ângulo com a mesma medida desse, esse lado com a mesma medida desse, esse lado com a mesma medida desse e esse lado com a mesma medida desse. Dizemos, tá? É comum a gente utilizar esse termo aqui. Então, se vocês encontrarem na prova de vocês essa simbologia, significa que os triângulos são congruentes. Então, nós dizemos que o triângulo ABC é congruente, 3 tracinhos, ao triângulo A'B', C'. Tranquilo? Um exercício, o par de triângulos são congruentes. Indique a congruência entre os lados desses triângulos. Então, vamos resolver isso aqui. Eu quero saber qual lado tem a mesma medida do outro. Repare que o lado AB ele vai ser congruente a quem está entre o ângulo com um tracinho e o ângulo com 2 tracinhos. O lado AB ele está entre os ângulos de um tracinho e 2 tracinhos. Então, no outro triângulo, quem que está entre um tracinho e 2 tracinhos? Entre um tracinho e 2 tracinhos, eu tenho o E, o D, né, melhor, o DE. Tranquilo? O lado AC. Vamos para o lado AC. Quem que é congruente ao lado AC? O lado AC está entre o ângulo de um tracinho e o ângulo de 3 tracinhos. Quem que está entre o ângulo de um tracinho e 3 tracinhos no outro triângulo? É o lado CD. Então, fica CD. Novamente, o lado BC. Quem que é congruente ao lado BC? O congruente ao lado BC vai ser justamente quem está entre os ângulos de 2 tracinhos e 3 tracinhos. 2 tracinhos e 3 tracinhos é o ângulo CE. É o lado CE, perdão. Tranquilo? Mais um exercício. Sabendo que o triângulo ABC é congruente ao triângulo RST, calcule x e y. Percebam que os lados, eles estão na mesma posição. Então, os ângulos também vão estar na mesma posição. Olha, 2 tracinhos está na base aqui, um tracinho está na esquerda, 3 tracinhos está na direita. Então, o que eu posso falar? Que o ângulo de 7x mais 2y é igual a 58. Porque esses dois ângulos são congruentes. Por outro lado, o ângulo de 45 é igual a 3y. Então, temos que 3y é igual a 45. Tranquilo? Essa segunda equação é bem mais simples de ser resolvida. Então, nós vamos começar por ela. Y vai ser igual a 45 dividido por 3. Y é igual a 15 graus. Achamos o y, vamos substituir na segunda equação. 7x mais 2 vezes 15, que é o valor que a gente acabou de descobrir de y, vai dar 58. 7x
mais 30, que é o valor de 2 vezes 15, é igual a 58. Passo 30 subtraindo, nós temos que 7x é igual a 58 menos 30, ou seja, 7x é igual a 28. Dividindo 28 por 7, nós temos que o x vai ser 4. Então, achamos o valor de x e o valor de y.